Elfos, fadas, deuses egípcios, nórdicos, gregos, entre outros. Esses você já ouviu falar. Mas você já ouviu sobre a caçada selvagem? Bom, sabemos que no Halloween as pessoas costumam espalhar histórias de monstros, fantasmas, fadas, entre outros. E a cultura do Halloween muitas vezes se liga à cultura folclórica de cada país ou continente, e disso sabemos. Porém, havia uma crença folclórica muito famosa por toda a Europa, que contava que à noite saía um forte grupo de cavaleiros para caçar. Também diziam que a caçada selvagem era um presságio de uma futura catástrofe, e que quem avistasse os cavaleiros, mesmo que sem querer, morreria na hora. Os líderes da caçada selvagem sempre eram figuras fortes e reconhecidas pelo povo regional. Odin, o deus nórdico mais temido, é geralmente nomeado como o chefe dessa caçada, mas em outras regiões europeias são considerados outros heróis, deuses ou figuras históricas. Os membros da caçada selvagem podem também ser seres mágicos, como fadas, elfos ou espíritos. E enquanto o deus líder pode ser Odin, em outras regiões, o líder da caçada pode ser uma figura histórica, como reis, heróis, anjos ou o próprio diabo. A Alemanha e a Escandinávia eram os países que mais se identificavam com esse conto. Embora que isso acontecesse, a história da caçada selvagem era famosa em quase todo o continente europeu, com cada país ou cidade tendo uma versão de como era a noite da caçada selvagem e de como sobreviver a ela. Está se interessando pela caçada selvagem até aqui? Já deixa seu like e se inscreve para não perder nada desse universo mitológico. A caçada selvagem está geralmente contida no folclore de vários países e culturas da Europa, sendo muito mencionado nas regiões onde a cultura germânica e nórdica predominam. A caçada selvagem também é uma parte de outros folclores, como o da Grã-Bretanha, Espanha, França e algumas partes da Europa Ocidental. Sua descrição geral é de um grupo de cavaleiros comandados por uma figura da mitologia da cultura em que a história está sendo contada. Estes cavaleiros são geralmente seguidos por pássaros carniceiros, elfos, cães ferozes ou valquírias. A caçada selvagem geralmente é vista como a previsão de que uma catástrofe está por vir. A lenda geral conta que ela vinha logo antes de uma guerra, praga, fome ou morte de quem via a cena. Existem lendas sobre a caçada selvagem que dizem que quem testemunhava o momento poderia ser abduzido pelos cavaleiros, sendo obrigados a integrarem o corpo de cavaleiros da caçada, ou eram arrastados e presos no reino das fadas. Como dito, em vários países e regiões, a caçada selvagem possui uma versão diferente. Na Alemanha, essa caçada é liderada pelo deus Wotan, mas em algumas versões, a líder é identificada como uma deusa. Segundo algumas lendas, às vezes ela é liderada por um espírito morto de um governante, que se apresenta como Conde Hackelberg ou Conde Ebernberg, estando condenado a cavalgar com a caçada selvagem até a eternidade, como castigo pelos seus erros em vida. Os lobisomens também são comuns à caçada selvagem alemã como integrantes. Entretanto, ao invés de atacar a cidade ou vila que eles podem passar, esses seres roubam cerveja e comida das casas mais próximas ao seu caminho. Essa versão alemã da caçada também diz que o alvo específico desta era uma vítima inocente, uma jovem ou até o demônio feminino, enquanto outras versões contam que a caçada não tinha um alvo em si, mas que os cavaleiros lutariam entre si até que matassem pessoas sem importância, ou fortunas que estivessem por perto. Na Escandinávia, essa caçada era liderada pelo deus Odin, sendo chamada de Passeio de Asgard, ou Asgard Ride. Este era raramente visto por alguém, sendo reconhecido por latidos excessivos dos cães de Odin, que alarmava a população, e assim todos sabiam que Odin estava passando por ali com seu exército raivoso. Existem lendas propriamente locais que indicam como as pessoas de cada região deveriam se proteger das noites de caçada selvagem. Um exemplo, tem uma história que diz que Odin usa uma carruagem sendo puxada por bois para se locomover. Então, se a pessoa que testemunhar sem querer se jogar ao chão, a protegeria, evitando que ela vire refém. Os franceses, que acreditam na caçada, adotaram a história dos normandos, já que variações dessas se espalharam pelo Canadá, contando que os caçadores da noite voavam em canoas. Um relato inglês do ano de 1127 contava que monges testemunharam a caçada selvagem durante 9 semanas, entre as regiões de Peterborough e Stamford. De acordo com o relato, essas testemunhas confiáveis teriam visto 20 ou 30 cavaleiros passando em cabras e cavalos pretos. Os primeiros relatos da época medieval retratavam a caçada selvagem como demoníaca. Entretanto, romances de anos depois começaram a relatar esse acontecimento folclórico como uma série de fadas. De acordo com os ingleses mais antigos, a caçada selvagem incluía figuras como Rei Arthur, Rei Herla, Nuanda, Wild Edric e Ham, o caçador. Em uma versão após essa, a caçada selvagem foi liderada por Sir Francis Drake.
Já no país de Gales, a caçada é quase sempre liderada pelo governante do submundo. Nas versões restantes da região, acredita-se que o herói trapaceiro Gwyfirion lidera a caçada, ao invés do governante do submundo. Na Irlanda, a caçada é associada à mitologia da região, sendo liderada por alguns heróis mitológicos, como Manannán mac Lir ou Fionn mac Cumhaill. Após séculos, os personagens mitológicos presentes na caçada selvagem foram substituídos por figuras conhecidas da Bíblia, como o exemplo de vilões do livro sagrado cristão, que foram substituídos por Caim, Herodes ou o próprio diabo. Nessa versão, eles lideravam demônios e mortos enquanto procuravam vítimas. A região de Orkney, norte da Escócia, tinha sua versão própria a respeito da caçada selvagem, onde eles acreditavam que trolls ou fadas eram vistas cavalgando furiosamente durante a meia-noite em cavalos brancos. Antes dos cavalos, a versão contava que eles cavalgavam em vacas roubadas. A caçada selvagem surge em toda a Europa, em várias épocas do ano, mas é comum surgir na temporada de Yule. Tal período do ano é conhecido pelas possíveis visitas sobrenaturais. A época de Yule permite literalmente que os espíritos retornem. Dessa forma, há uma associação com a ideia de que essa caçada selvagem representava a volta e ascensão dos mortos, e Orkney também acreditava nisso. Os Trolls em Orkney eram vistos como espíritos mortos-vivos, estando mais ativos em noites de Halloween, Yule e véspera de Ano Novo. Como uma lenda que ainda circula por alguns povos europeus, a caçada selvagem também inspirou diversas referências culturais pelo mundo, durante sua fama nas regiões que passaram mais de 1000 anos acreditando nessa lenda. A caçada selvagem inspirou o tema do estudo transcendental número 8 em dó menor, de Wild Jag, do artista Franz Liszt, e está presente na ópera de 1821, chamada Der Verschutz, de Carl Maria von Weber. A caçada selvagem também cumpre um papel importante no tema de uma canção country americana, chamada Ghost Riders in the Sky, de Stan Jones. Como o nome dessa música de 1948 já sugere, ela fala sobre alguns cowboys que perseguiam o gado do diabo no céu durante a noite na região rural. Essa citação e letra se inspiram na história da caçada selvagem, porém com um inimigo bíblico, como mencionado antes a respeito da mudança de nome de alguns personagens mitológicos. Já o músico sueco The Tallest Man on Earth lançou um novo álbum em 2010 com o nome de The Wild Hunt em inglês para o nome da lenda. 3 anos depois, uma banda de black metal chamada Watain lançou um álbum com o mesmo título. Mike Mignola tem uma série de histórias em quadrinhos chamada Hellboy. Em Hellboy, 2 versões desse mito estão presentes, com o nome do mito europeu. Em uma das versões, o herói em questão recebe um convite britânico para participar de uma grande caçada que eles estavam organizando, que eles chamam de Herne, deus da cachaça. No quadrinho King Vold, Hellboy se encontra com o intitulado Rei Vold, o caçador voador, que tem uma figura inspirada nesse folclore, especificamente um folclore norueguês chamado Caçador Voador, o Rei Sem Cabeça Volmer e seus cães, de acordo com o autor Mignola. O nome da caçada selvagem também está contido em outras manifestações artísticas, como filmes ou séries. O filme The Wild Hunt é um drama e horror canadense, lançado em 2009, do diretor Alexandre Frank. A série Teen Wolf, série de homens que fazem parte de alcateias de lobos, apresenta a caçada selvagem como um acontecimento que se tornou vilão na primeira metade da 6ª temporada da série. A série leva a lenda de uma forma além, dizendo que a caçada selvagem torna as pessoas invalidadas e invisíveis da existência, assim como as pessoas que foram levadas pelo movimento folclórico após serem baleadas por cavaleiros fantasmas, pois após se tornarem membros desta, são esquecidas e apagadas por todos. O livro The Pilots, de Tim Winton, foi pré-selecionado para o Booker Prize. Este livro fazia menção a uma visão da caçada selvagem que se tornou a base para uma busca selvagem própria, feita para o protagonista da história. Essa lenda europeia também está sendo representada em uma série de fantasia e romance, chamada Wiedźmin, de Andrzej Sapkowski, e no game The Witcher 3 Wild Hunt, da CD Projekt Red. Este foi baseado nos livros com a mesma história, após ter sido muito falada e referenciada durante os eventos do game The Witcher 2. A trilogia The Dark Artifices, da escritora Cassandra Clare, conta com aparições da caçada selvagem e de seu líder galês, chamado Gwyn ap Nudd, é um personagem que sempre aparece. Este faz parte exclusivamente da crença, mas em sua versão do país de Gales. Por mais que a caçada selvagem não esteja no mundo todo como uma história folclórica, o fato de apenas estar na Europa não influenciou na sua popularidade. Ao contrário, esta é uma história tão consolidada que virou referência para muitas obras e continua sendo. Mesmo com muitas versões, cada uma da caçada selvagem não se perde, pois elas possuem uma raiz única. Cavaleiros liderados por um líder, que se dirigem a um inimigo a fim de derrotá-lo. As pessoas deviam se esconder em suas casas enquanto eles passavam por ali. Comenta aí qual a sua versão favorita da caçada selvagem. Deixa seu like no vídeo e se inscreve, ativando o sininho para não perder nada desse universo mitológico. Valeu!